Olá galera, vamos para mais uma aula e a gente vai falar agora um pouco sobre, claro, a pré-história, né? Sou o professor Gilmar Campos, vamos para a aula então. A gente vai pensar um pouco sobre a ideia da pré-história, né? Um conceito tão importante que ele vai se fortalecer cada vez mais do final do século XIX para o XX. Isso aumenta mais ainda a existência da pré-história. Há uma discussão muito grande, por motivo de Darwin, né? Esqueci de falar aqui também, da teoria da evolução que vai surgindo nesse período, se fortalecer nesse período. E assim, a data a média é de 3,5 bilhões a.C. a 4.000 a.C. E depois então entra a Idade Antiga, que vai ser a nossa próxima aula. Existe uma grande questão, né? Foi uma grande discussão até o início do século XX. Afinal, é possível existir história sem a escrita? Né? Então havia essa discussão. Nós já trabalhamos aqui nessa semana. E vamos trabalhar nessa semana aqui, para algumas turmas ainda ficaram alguns trabalhos sobre um objeto arqueológico, né? Discutindo um pouco como é que um arqueólogo, um historiador avalia um objeto, ou seja, a sociedade que aquele objeto tinha de acordo com o objeto, né? Como que a sociedade vivia de acordo com o objeto. É isso. Então, já discutimos um pouco sobre isso, ainda ficaram alguns grupos para essa semana, a gente ainda vai falar sobre isso ainda nas aulas. Mas a pré-história é uma grande discussão. Será que é possível existir história? Alguns falam, claro que sim, é possível. A história existe porque o homem é que fabrica a história. Então, a partir daí, tudo é história. Muitas vezes o que o homem não fez foi, documentalizar essa história. Né? Mas aí os objetos deixados por eles, né, pelas civilizações do passado, né, pelo homem pré-histórico, também é um documento. E aí surge então na Europa um termo antes da antiguidade, né, antes da escrita, chamado então de pré-história. Alguns ainda não aceitaram a ideia de história, então criaram a ideia de pré-história. O que seria a pré-história? Antes da escrita. Então por isso que nós usamos esse termo aqui de pré-história, que vai de 3,5 milhões segundo as teorias científicas até 4.000 a.C. Depois de 4.000 a.C. até 446, 476, que é o fim do Império Romano, a gente vai falar então sobre a antiguidade. Beleza? Então eu vou colocar algumas características importantes aqui para vocês sobre a pré-história. Mas antes, eu já quero colocar essa frase aqui, porque depois na aula eu quero discutir com vocês esta frase aqui muito importante da pré-história. Pense nela, anote ela aí no seu caderno, né, para vocês que estão fazendo suas anotações, e vamos discutir essa frase na sala de aula. O homem como produto e como produtor de cultura através do trabalho. O que essa frase está nos expressando? O que essa frase significa? Né? Qual o contexto dela? Né? O que os historiadores querem dizer com essa frase? Né? O homem como produto e produtor de cultura através do trabalho. Eu vou destrinchar, né, dividir essa frase com vocês. A gente vai trabalhar ela um pouco na sala de aula. Eu acredito que vocês vão gostar bastante do que a gente vai falar sobre ela. Mas pensem, anotem aí. Eu gostaria de ouvir alguns de vocês. Lá na sala eu vou perguntar então sobre isso. O homem como produto e produtor de cultura através do trabalho. Você que só está vendo o vídeo, que não faz parte aí do Teams, porque eu acabei abrindo o canal das ETECs, porque os alunos, alguns amigos dos alunos queriam assistir minhas aulas, então eu abri. Aí você dá uma pesquisadinha, que aí você vai achar algumas coisas legais aí sobre o homem como produto e produtor de cultura através do trabalho. Dica: percebam as palavras, os conceitos das palavras que estão aí, como era e como ela é tratada hoje, beleza? Então vamos continuar aqui, vamos então mudar de slide e vamos então pensar aqui no período então do que a gente chama, sumiu aqui no meu slide, aqui seria o Paleolítico, né? Acho que lá na hora eu dei uma vacilada ali e ficou atrás da imagem. Então esse período é o período Paleolítico, né? Professor, o que significa Paleolítico? Paleolítico significa pedra lascada, ou seja, quando vocês encontrarem no vestibular, vocês vão encontrar sempre como Paleolítico, Neolítico e dados metais. Então é legal vocês saberem as traduções, os conceitos, entender, e vai ser fácil de você chegar na resposta lá no vestibular. Então o que seria Paleolítico? Pedra lascada, ou seja, se o homem ainda está usando a pedra, um chifre, um osso ainda como ferramenta para expulsar outros povos, ou para cortar os animais, ou para usar como uma arma,
ele ainda não talha, ele ainda não molda isso, ou seja, ainda é um período muito arcaico, então o homem ainda está num outro processo, num processo ainda de conhecimento disso. Então por isso, paleolítico, pedra lascada, o homem ainda não manipulou. Olha a frase que eu acabei de mostrar para vocês. Então nesse período paleolítico, pedra lascada, onde o homem está aprendendo ainda a desenvolver a natureza e usar a natureza a seu favor, então era caça e coleta. O homem caçava e coletava para o alimento, então ele não sabe ainda plantar, ele ainda não sabe cultivar, então ele vai coletar o que tem ali próximo dele. E por esse motivo ele é nômade, ele coletou tudo que ele queria ali, agora não tem mais, ele muitas vezes não sabe direito se o fruto vai voltar ou não, então ele muda de lugar, por isso nômade. O homem aqui ele começa a circular, né, por várias regiões. É interessante que principalmente nas regiões que a gente vai entrar ainda da antiguidade, né, a região hoje da Síria, a região do Iraque e tal, foram encontrados assim a cada 100 quilômetros um círculo do mesmo povo circulando. Então parava aqui, consumia tudo que tinha na natureza, andava mais, consumia tudo que tinha na natureza e depois demorava-se 20, 30 anos, voltava para o mesmo lugar, a natureza havia se recuperado e ele ficava nesse ciclo, ou seja, ele é nômade, né? Então ele ainda não tem um controle sobre a natureza, ele não tem controle sobre dia e noite, ele ainda não sabe que a natureza é repetitiva, então ele vai então consumindo e mudando de lugar, por isso nômade. E aí o homem começa a conhecer o fogo aqui, né, como quando nesse período do nome dele, ele ainda não tem um controle total sobre o fogo, mas ele começa a conhecer o fogo. Pá, vem o raio no meio da mata, a árvore pega fogo, ele vai tocar naquilo, queima a mão, os animais estão sendo queimados muitas vezes no meio daquele fogo, tem um cheiro agradável, ele come, opa, então ali começa essa base do controle do fogo, então no paleolítico. E claro, eles eram politeístas e animistas, ok? Professor, o que seria politeísta? É muito simples, vocês já ouviram falar, politeísta está ligado à ideia de vários deuses, ok? E animistas, professor? Alguns de vocês talvez nunca ouviram falar de animismo, né? O animismo tem várias características, até hoje na psicologia é usado ainda nas religiões o termo animista. Mas em que sentido aqui? Esses caras, esses deuses eram vários deuses, desculpa, eles adoravam vários deuses e esses deuses estavam ligados à natureza, animismo, ligado à natureza, ok? Então, todos, um animal feroz, um grande animal, um animal noturno, né? Então que eles tinham muito medo. É daí, por exemplo, que vem muito sacrifício de pessoas e também de animais. Então esse animal ficava com fome, então ele vinha para a comunidade ali que eles estão se organizando, né? Mesmo ele sendo nômade, ele para ali, o animal feroz vem à noite avançar para comer os alimentos ou as próprias pessoas, né? Então o que eles vão fazer? Vão sacrificar alguém. O animal ali depois amarra uma pessoa ou uma criança ou um animal. Aquele animal noturno, feroz e tal, vem, come, fica um mês sem comer, e aí então eles acreditavam que os deuses estavam de bem com eles, então eles poderiam ter mais um tempo ali para consumir a natureza. Ou seja, o homem era politeísta e animista, ou seja, estava ligado, seus deuses estavam ligados à natureza, muito forte nesse período, tá bom? Então o animal feroz, o sol, a lua, eu ia falar no Neolítico, mas já vou falar, o sol é considerado pela sociologia e pela antropologia o deus mais adorado por civilizações. É impressionante. Praticamente todas as civilizações tinham uma adoração ao sol. Por quê? Gigante, misterioso, muito quente, gera seca, né? Então é uma loucura o sol, né? Então por esse motivo ele é considerado pelo animismo, né? Pelas sociedades politeístas animistas, o deus mais adorado aí de todos os tempos foi o sol. Olha que interessante, né? Então vamos então passar do paleolítico para o neolítico. Aqui no neolítico apareceu bonitinho, ó. Então neolítico, opa, olha a tradução, olha o conceito de neolítico, pedra polida. Cara, se você não esquecer isso, meninas, se vocês não esquecerem isso, vocês vão muito bem no vestibular. Paleolítico, pedra lascada. Neolítico, pedra polida. Professor, eu ainda não entendi o que tem a ver pedra polida, né? A pedra polida significa que ela foi polida, ou seja, ela foi esmerilhada uma na outra. O homem fez uma ponta, o homem ele fez uma arma, ele fez uma ponta naquela pedra e agora ele vai lá e pega
ele pega um pedaço de madeira e amarra na ponta, faz uma arma, faz uma lança, consegue caçar e coletar melhor. Tá vendo? A pedra polida. Então, se você tiver noção que Neolítico é a pedra polida, ou seja, a pedra, né, transformada pelo homem, a natureza sendo transformado em ideias de cultura, né? Ou seja, o que é cultura? É tudo aquilo que é produzido só pelo homem. Só o homem produz cultura, que é a transformação da natureza. Olha as dicas aí para aquela frase, né, do início. Então, o que acontece? A partir daí, opa, o homem já começa a transformar a natureza. O homem já começa a ter um controle da natureza, então, no Neolítico. Olha que interessante. Vamos então ver as principais características aqui do Neolítico? Então vamos lá. Agricultura e domesticação dos animais, tá vendo? Ó? E a divisão social do trabalho por sexo e idade, ou seja, homens e mulheres faziam trabalhos diferenciados e também as crianças, né? Naquele período não tinha essa ideia de jovens, adolescentes, não se dividia dessa forma, mas também tinha a sua parte de trabalho. Então aqui o homem começa a produzir agricultura. Professor, o que é agricultura? São técnicas de controle de plantação. Então, em vez de eu sair no meio do mato procurando banana, procurando coco, agora não, agora eu pego as sementes, produzo ali, pertinho da minha cabana. E agora o homem, em vez de morar em cavernas, ele começa a construir suas próprias casas, suas primeiras moradias. Então ele começa a construir, ó, o homem culturalmente se transformando, o homem usando raciocínio, ou seja, aquilo que ele vai começar a usar para efetivamente mudar e ser diferente dos animais, que é o raciocínio. Isso que vai nos diferenciar dos hominídeos e dos animais, né? Então olha que interessante, agora o homem, ele começa a produzir o seu objeto. Então, a agricultura é técnica de controlar a natureza, no plantio, tá vendo? São técnicas de plantio. Então, o homem agora ele sabe qual a planta que precisa de mais sombra, qual a planta que precisa de mais sol, de mais água, menos água, e a partir daí o homem começa a ter mais alimentos. Com esses alimentos, os homens começam a consumir mais, e alguns animais, como pássaros, alguns gatos do mato e cachorros, né, começam a comer o resto de alimento que estão sobrando. E aí automaticamente os homens começam a ter afetividade com esses animais. Então começa aí também o processo de domesticação dos animais. Tá vendo? Os animais começam a se aproximar do homem. Então é no Neolítico que começa a surgir essa ideia de domesticação dos animais. Tem outra condição muito importante, que é muito profundo na ideia de domesticação dos animais aqui também, tá bom? Qual que é o sentido de domesticação, professor? Não é só a afetividade de ter um animal doméstico, né? Não é só de ter um pet, não é só essa ideia. A domesticação de animais também entra no controle do homem sobre os animais. Ele vai usar o homem para atração. Então ele vai usar o gado para tirar o leite, ele vai para usufruir da carne, ele vai cercar ali e deixar os animais ficarem prenhos e agora vão ter filhotes. Eles vão usar isso para carregar uma pedra, para cortar a terra, ou seja, os animais como tração. Então todas as vezes que vocês verem no vestibular, ou num texto, ou numa discussão sobre pré-história, lembre-se disso. Domesticação dos animais também envolve a ideia de usar o animal como tração, ou seja, usar o animal para retirar a carne, retirar a lã, né, retirar a pele, usar para carregar alguma coisa pesada, né? Então isso que tem que está ligado ao termo domesticação dos animais. É muito importante vocês entenderem isso, tá bom? E aí, claro, vem a divisão do trabalho. E essa ideia de sexo e idade, pessoal, é muito simples. É a ideia, então, de separação dos trabalhos dos homens e animais. Desculpa, os homens e as mulheres. Os homens ainda vão fazer o trabalho pesado, vai caçar, ele vai em busca do alimento. E a mulher que vai fazer a boa parte do trabalho. Opa, olha que interessante. Vou até voltar aqui para vocês precisam me ver, para pensar nisso. A mulher, isso se você procurar aí, vários sociólogos vão colocar essa ideia, antropólogos, cientistas, não sei se vocês sabem, mas é bom vocês pensarem, meninas também, as mulheres fazem boa parte, mais de 72% do trabalho numa comunidade é feito pela mulher. O homem geralmente faz o trabalho mais pesado, né? Mas ele é mais rápido, ele volta antes. Então é bem interessante. Ah, professor, mas é aquelas sociedades que o cara sai para pescar e fica 2, 3 meses. A mulher, além de cuidar da comunidade,
ela ainda tem que cuidar de toda a alimentação das crianças e proteção. Tá vendo? Então a mulher sempre teve essa característica. Desde que você pensar de Adão e Eva, desde o surgimento da humanidade, você tem que pensar nesse processo que a mulher sempre faz a maior parte do trabalho. E até os dias atuais é assim. A mulher continua fazendo boa parte do trabalho. É uma grande discussão isso ainda, de repensar, de pensar. E olha que interessante, desde esse período a mulher ela não consegue compreender, né, como boa parte do trabalho é feito por elas, né, em uma sociedade, uma comunidade indígena, na nossa sociedade, em qualquer uma. Isso vem se estendendo ao longo do tempo. Tá? Então, a divisão do trabalho por sexo e idade. As crianças também tinham os seus afazeres, né, além da diversão, né, dos ensinamentos dos mais velhos, também tinham, claro, os seus afazeres. É muito importante isso. E agora o homem tem controle sobre isso, é pedra polida, ele tem o controle sobre o fogo, ele já tem o domínio, ele já cria sua própria casa, ele cria as armadilhas para caçar. Então agora o homem se torna sedentário, ou seja, cuidado, não é o sedentário hoje, né, que é o cara que não faz nada, que só fica deitado vendo Netflix, séries, etc. Sedentarismo nesse período era fixar no local. Não vai confundir a palavra sedentário aí, tá bom? Sedentário, então, eles passam a fixar. Agora controla a natureza. Então agora eu posso fixar no local. E aí, nesse período, então, começa a surgir no Neolítico, no final do Neolítico, começa a surgir as primeiras grupos, tribos, né, comunidades tribais, povos ali junto, dividindo o trabalho e trabalhando para o bem comum da comunidade, tá bom? Isso vai se fortalecer bastante na região da África e também aqui da América. Depois a gente vai falar um pouco dos povos da antiguidade da América, né? E alguns começam a ter muito poder, começam a dominar, como aconteceu na África e aqui na América, né? Os caras então começam a dominar outras aldeias, outros povos, e aí na antiguidade clássica, né? Na antiguidade da África e aqui da América, surgem muitos impérios, como os astecas, maias e incas lá, os impérios dos bantus, né, na África e etc. Então, Zimbábue, Império de Zimbábue, então muitos impérios, ou seja, um povo dominando o outro. Isso aí já vai ser na antiguidade, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E aí o homem também começa a desenvolver a cerâmica. Opa, ele começa a dominar o barro. Ele vai ali, aquele barro está molhado, ele vai acabar ali fazendo um fogo ali, juntar madeira, fazer fogo. Ele percebe que aquele barro que estava embaixo, ele ficou seco, rígido, resistente. Opa, isso aqui é manipulável. Então ele começa a fazer vasos, potes, né? E aí então coloca no fogo, queima, e aquilo fica resistente. Então nesse período começa também aí o uso da cerâmica. E claro, ele continuava então politeísta e animista, acreditava em vários deuses e também esses deuses estavam ligados totalmente à natureza, tá bom? Bem interessante, bem importante aí. Beleza? Tudo bem até aí? E aí, o Neolítico, o homem começa a desenvolver, começa a surgir as comunidades tribais e o homem começa a ter mais domínio e começa, a partir do empirismo, das suas experiências e tal, ele começa a ter mais produtos, ele começa a ter mais ferramentas e o homem começa a desenvolver mais. E aí vem então a idade dos metais, né? Então a idade dos metais, o homem começa a manipular também rochas, né? Além agora da cerâmica, eles conseguem colocar em alta temperatura algumas rochas e aí essa rocha derrete e ele percebe que se torna um metal. Aí pronto, aí começa um domínio que já é um passo para a idade antiga, onde começam a surgir as primeiras civilizações no planeta. E no caso a gente vai fixar mais da região do norte da África a toda a Europa, né, que é os maiores descobrimentos que a gente tem aí na arqueologia. Então vamos lá, a idade dos metais, aperfeiçoamento das ferramentas e armas, tá vendo? Principalmente o bronze e o ferro vai ser muito usado na idade dos metais. Produção de excedentes, ou seja, vai sobrar muito alimento, começa a ter excedentes em toda essa produção e começa a gerar desigualdade social. Olha, Karl Marx, quando ele fala que existe a luta de classes desde a pré-história, desde a antiguidade. O que ele quer dizer isso? Aquele líder da comunidade, ele começa ali aos poucos a ter privilégio. O filho dele começa a ter um pouco mais de privilégio. E assim sucessivamente começa a surgir as concepções de hereditariedade, então começa a surgir desigualdade social, e essa desigualdade social também vai de aldeia, de tribo para tribo, né? Uma tem mais que a outra, então começa a ter um domínio, e aí surge até dentro das aldeias
algumas desigualdades sociais, algumas diferenças entre os líderes, né, entre aqueles que lideravam e aqueles liderados. Então começa a ter uma diferença entre as casas, né, entre a alimentação e etc. E aí, a partir daí, surge a ideia de Estado e da escrita. Então, aí no final da Idade dos Metais, surge a ideia de Estado. Percebam que eu coloquei Estado com letra maiúscula. Cuidado, não está falando de Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais. Não, está falando de Estado, que significa o quê? Aqui, ó, poder, organização de um povo. São leis, são regras, são poderes, né, políticos. Então, ó, Estado com letra maiúscula. Começa a surgir o poder de Estado aqui junto com a escrita. E a escrita nesse período, pessoal, a gente vai chamar boa parte dos caras de escribas. Quem são os escribas? Aqueles que sabiam ler ou escrever. E muitas vezes não era um ler e escrever como hoje. Não era para todo mundo. Quem eram os escribas? Os que ajudavam a administrar o Estado. Então muitos deles estavam ali administrando o Estado. Desculpa, minha filha está tentando entrar aqui, mas eu preciso terminar a aula. Então os escribas, eles vêm nesse processo, então, de ajudar a administrar. Não era a escrita como tem hoje, né? Os sumérios, por exemplo, foram um dos primeiros a criar uma ideia de escrita e tal, mas muitos povos usavam uma ideia de contagem. Então, eu tenho... A nossa aldeia tem 200 ovelhas. Então, eu pego um saquinho, encho de pedras. Cada ovelha que sai, eu vou colocando uma pedra no saquinho. Vou colocando. Beleza, quando volta para o pasto, eu vou tirando aquelas pedras. Se sobrou alguma pedrinha, alguma se perdeu, eu preciso voltar. Já é uma forma de contagem. E também começam a surgir as primeiras ideias de números e também, principalmente, de letras, de código de linguagem. Então, nesse período, então, essa é a ideia da escrita. Não era para todo mundo, era só para aqueles, os escribas, ou seja, aqueles que ajudavam a administrar o Estado. Muitas vezes nem o líder, nem o rei, nem o líder, o ditador, ou quem seja que estava ali na liderança, o pajé, o tuiçá e muitos outros termos que tem, não sabiam também. Boa parte era só para administração mesmo, ok? E aí surge então nessa região da Europa e África as primeiras civilizações ao longo dos rios. Claro, pessoal, a necessidade básica do homem é a água, tudo envolve a água. Então as primeiras civilizações, a gente vai então falar sobre aqueles que ficaram em volta do rio Nilo, Tigre e Eufrates. São essas civilizações que a gente vai trabalhar um pouco, que cai em vestibular, e a gente vai falar também um pouco sobre as civilizações aqui da América depois. E agora, olha que interessante. Vocês já viram que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, eles eram animistas, esses deuses estavam ligados à natureza, mas agora também começam a surgir os primeiros povos monoteístas. Dentre os mais famosos monoteístas desse período são os hebreus, né, que hoje são os judeus, que é Israel, né, eles são um dos primeiros povos a ser monoteísta, que tem toda uma história de Abraão, que ele sai de perto da parentela deles, que eles eram politeístas, e acaba então nascendo aí um novo tempo de monoteísmo, ou seja, acreditar no único Deus, e a partir daí do monoteísmo deles se tornou no judaísmo, que é a base para o cristianismo e também para o islamismo, que são religiões hoje consideradas monoteístas. E olha que interessante, vão surgir povos também, olha que palavra complicada, olha que palavrão, antroposofistas, né? Então o que é, pessoal? O que seria povos, né, ligados a antroposofistas? É fácil, vocês já viram e vão falar sobre esses trabalhos depois da antiguidade, né? Quando a gente entrar na antiguidade, era metade animal e metade humano, né? Então alguns povos, egípcios, os gregos e muitos outros vão surgir com antroposofismo, ou ser humano com asas, ou metade cavalo, metade homem. E olha que interessante, cara, olha que legal que eu vou falar para vocês agora, que talvez vocês nunca pararam para pensar. Os egípcios, eles achavam que os animais eram superiores aos homens. Olha que interessante. Então boa parte dos deuses deles corpo humano, agilidade, velocidade e tal, né, e domínio das coisas, e a cabeça do animal, sensibilidade, visão além do alcance, a bondade, o controle. Olha que interessante, o controle da natureza. Então, ao contrário, corpo de homem e cabeça de animais, né? Olha que interessante. Já na Grécia, a Grécia fala, opa, peraí, o homem é o único que raciocina, o homem é o único que tem domínio. Então, no caso lá,
vai ser o contrário. O corpo de animal, com agilidade, força, velocidade, etc. O corpo de animal e cabeça de homem, que é o raciocínio. Aí você fala, peraí, professor, mas nós temos o Minotauro. Mas o Minotauro não é bem assim. O Minotauro ele vai ficar preso, né, castigado dentro do lugar que é o labirinto, e ele fica lá como se fosse um escravo. Então por isso ele vai ter cabeça de animal. Ele não vai ter um controle como os homens tinham sobre ele. Porque mostra, os gregos vão mostrar o controle dos homens sobre os animais, que permanece até os dias atuais. Beleza? E aí, para finalizar, pessoal, depois da Idade dos Metais, nós entraremos então em Idade Antiga, ou chamada também de Antiguidade. São a formação dos primeiros estados, das primeiras civilizações em volta de rios. E a gente vai falar um pouco sobre isso, que vai de 350 3.500 a.C. a 476, que é o fim do Império Romano. A gente vai falar isso mais uma semana para frente. A gente vai entrar nesses caras e vai ter seminário sobre esses caras, tá bom? Essa semana não vai ter nenhum trabalhinho, mas logo na antiguidade vai ter e vocês vão gostar, vai ser bem legal aí. Beleza, gente? Fechou? Gostaram aí da aula? Anotem, façam anotações, foi tudo muito rápido. Depois vocês então, eu tiro as dúvidas de vocês, dou uma mais explicada na aula pelo Teams, e aí fica assim. E você que está assistindo apenas o vídeo aí pelo YouTube, né, você pode dar uma pesquisadinha aí que você vai achar e vai fortalecer o seu conhecimento aí, que eu espero que dê certo para que vocês possam desenvolver criticamente no ensino-aprendizado e também para o vestibular, se essa é a sua busca, tá bom? Bons ventos, fiquem com Deus, até a próxima aula então, galera, valeu!